Graça e paz a todos, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Nós estamos estudando aqui as bem-aventuranças e nós já vimos aqui a primeira bem-aventurança que fala: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 3. E vimos que Jesus chama de bem-aventurado, ou seja, feliz, uma pessoa abençoada, virtuosa, que está agradando a Deus, né? Alguém que tem a bênção de Deus. Aquela pessoa que é humilde de espírito, ou seja, a pessoa que reconhece a sua pobreza, a sua fraqueza, a sua necessidade e se volta para Deus, porque o reino de Deus pertence a elas, os humildes de espírito. Logo a seguir, Mateus capítulo 5, versículo 4, né? Jesus fala: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus, continuando nas bem-aventuranças, e ele fala agora que são felizes, abençoados, virtuosos, aqueles que estão agradando a Deus, estão sendo abençoados por Deus, as pessoas que choram, e diz porque elas serão consoladas. Para a gente entender o que significa, o que Jesus quer dizer, a gente precisa entender um pouco da Bíblia toda. Aqui Jesus não está falando de qualquer choro, de a pessoa chorar por está sem dinheiro, está passando por uma situação de alguma situação que faz ela chorar no dia a dia, um acidente, não é esse tipo de choro. Não, é o choro de alguém é o choro espiritualmente provocado, vamos dizer assim, o choro de alguém que sabe da sua situação espiritual. E aí a gente percebe que há uma sequência, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, e logo depois ele fala: bem-aventurados os que choram. Os humildes de espírito são as pessoas que reconhecem a sua pobreza, a sua fraqueza, a sua miséria que vive. E logo a seguir eles choram. É o choro da tristeza do pecado. É o choro que faz a pessoa reconhecer sua maldade, os seus pecados. É a pessoa que, diante da sua pobreza, diante de saber do seu estado de pecado em que caiu, da sua rebeldia contra Deus, ao olhar o Senhor Deus e ver a sua bondade, a sua justiça, a sua santidade, o seu grande amor, e ao olhar para si próprio, a pessoa percebe que ela não cumpre a vontade do Senhor, que ela não ama como Deus quer, que ela é rebelde, que ela é desobediente, que ela é egoísta, que ela tem pecado contra o Senhor gravemente. E isso causa tristeza ao coração dela e ela chora. Por isso que Jesus está falando: bem-aventurados são essas pessoas que choram por causa dos seus pecados, que reconhecem a sua necessidade, porque elas serão consoladas. Porque quando elas chorarem, elas reconhecerem a sua situação, elas vão se arrepender. E ao se arrependerem, serão perdoadas por Deus e serão consoladas pelo Senhor. Jesus morreu naquela cruz para salvar os pecadores. E os pecadores precisam reconhecer os seus pecados, precisam se arrepender deles, precisam sentir que esses pecados são graves e se arrependerem deles. Por isso que a Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 7, quando a Bíblia fala a respeito do arrependimento, ele fala que Deus, ele age no coração das pessoas para que elas e conduzem ao arrependimento. Ele diz o seguinte, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. A tristeza segundo Deus, ou seja, essa tristeza que faz o homem reconhecer o seu pecado e se arrepender. A pessoa enxerga o mal que fez, os seus pecados, a sua natureza má, e chora, e lamenta, e se entristece, e se aproxima de Deus, e se arrepende dos seus pecados. Ela é perdoada, ela será consolada. Então, felizes são as pessoas que reconhecem os seus pecados, que lamentam por cometê-los, por saberem da sua gravidade do que é pecar contra Deus. Pecar contra Deus é algo gravíssimo e o mundo está nessa situação exatamente por ter se rebelado contra Deus e pecado contra o Senhor. Por isso há tantas mortes, miséria, destruição. E o crente e a pessoa bem-aventurada é aquela que reconhece que ele tem culpa nisso, por ter pecado contra Deus, por ter desobedecido o Senhor. E ao
chorar, ao lamentar, ela se arrepende e confessa os seus pecados, e ela é consolada porque Deus perdoa os seus pecados. Esse é o choro de alguém que reconhece os seus pecados e é perdoado. E a gente vê isso em vários exemplos. O apóstolo Paulo, ele mesmo reconhecia. Em Romanos capítulo 7, no versículo 24, diz: Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele reconhecia o quanto ele era miserável, desventurado por ser um pecador. E ele perguntava: quem me livrará do corpo desta morte? E logo a seguir ele mesmo responde: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus que veio para nos salvar, porque senão nós estávamos perdidos. Ele reconhecia os seus pecados e reconhecia que Jesus veio para salvá-lo. Ele chorava, lamentava os seus pecados, mas ele se alegrava porque Jesus veio para perdoá-lo e salvá-lo. Então, esse é o tipo de comportamento que Deus quer ver em todos nós. Alguém que se arrepende, alguém que lamenta, alguém que se entristece, alguém que reconhece que pecar contra o Senhor é coisa grave. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A Bíblia fala também da tristeza de ver a situação do mundo, não só a nossa, né? Pois, ao olharmos para esse mundo, nós vemos que o mundo inteiro pecou contra Deus e que, por isso, geme, suporta angústias, passa por aflições, há misérias, mortes, destruições, por causa do pecado nesse mundo. O Senhor Jesus, ao entrar em Jerusalém, aproximando-se da cidade, a Bíblia diz que ele chora ao ver a cidade. Lá em Lucas capítulo 19, versículo 41, diz: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz, mas isto agora está oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Jesus chorou e lamentou porque ele sabia do que viria sobre Jerusalém. A rebeldia daquela cidade faria com que viesse um castigo severo. E de alguma maneira o crente também chora e lamenta pelo que vê, pela rebeldia das pessoas que o cercam. Não somente ele é um pecador, mas ele vive no meio de pecadores e ele sabe do castigo que virá. Ele sabe que pecar contra Deus é coisa séria. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Deus, ele quer ver esse tipo de sentimento nos nossos corações. Compaixão pelos perdidos, tristeza por causa do pecado, lamento pela nossa iniquidade e a disposição de mudança, né? Alguém que tem um coração quebrantado, contrito, é alguém que está agora arrependido e que vai procurar mudar. E Deus diz: bem-aventurados são as pessoas que agem assim, porque elas serão consoladas. Esse ensinamento de Jesus, ele é totalmente contrário ao que o mundo ensina, porque o mundo ensina que deve se rir, que felizes são aqueles que estão rindo, coisa dessa natureza. Mas Jesus, ele também falou sobre isso, quando ele fala lá em Lucas capítulo 6, e ele diz: ai de vós os que rides, porque tendes a vossa consolação. Está lá em Lucas capítulo 6, no versículo 25. Ai de vós os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Coitado das pessoas, ou ai das pessoas que hoje agora estão rindo, né? Vivendo no pecado, na rebeldia contra Deus e ainda assim demonstram alegria e felicidade. Porque elas vão lamentar e chorar. Deus vai brevemente, haverá o juízo, a ira de Deus há de se manifestar e as pessoas que não se arrependerem sofrerão o juízo. E aí essas pessoas que hoje riem, festejam no pecado e não se lamentam e não se arrependem, elas sofrerão um castigo. Nós devemos lamentar e chorar os nossos pecados, porque por meio Deus concede graça para nós arrependermos e sermos perdoados. Então, que você sinta tristeza ao pecar contra o Senhor e que você lamente profundamente.
Não conte vantagem dos seus pecados, não busque, não se glorie deles, não saia se exaltando por ter pecado ou coisa desse tipo. Ainda que haja prazeres do pecado, a Bíblia diz que essas coisas são transitórias e que Deus enviará o seu juízo e o seu castigo contra todas as pessoas que não se arrependerem. Então se arrependa, lamente, chore os seus pecados, porque só assim, para você se arrepender, confessar os seus pecados e serem perdoados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus conceda para nós esse sentimento de tristeza e lamento por causa do pecado e assim possamos nos arrepender e receber o seu perdão. Deus abençoe a sua vida, um dia abençoado para você.